Então, pessoal, agradecer a presença de todos aqui, né? Hoje a gente está tendo mais um encontro da Rede ProRio com a revista Cadernos de Desenvolvimento Fluminense, no qual a gente traz autores da última edição, né, que foi a edição Rio de História, que conta com um dossiê temático, né, sobre a história fluminense, que é a nossa edição número 27. E essa parceria, né, com a Rede ProRio ela é muito importante para fazer a divulgação científica, para trazer também a articulação dos pesquisadores, né, de aproximar e que a gente conheça os diferentes temas que estão sendo abordados. Essa é uma edição, eu tenho um carinho muito especial por ela, né? Essa já é a edição número 27 da revista, e como ela foca principalmente na parte da história, mas também tem outros artigos que foram enviados no fluxo contínuo, inclusive acho que vai ser apresentado aqui hoje, né? Justamente trazer esse ponto, essa característica de estar no protagonismo das pesquisas sobre história do Rio de Janeiro, e a gente sabe que tem uma série de dificuldades, inclusive por conta do próprio processo de formação, né, do que a gente entende como Estado do Rio de Janeiro, se confunde com a própria história do Brasil, e tem muita gente, né, estuda Brasil como Rio de Janeiro, estuda o Rio de Janeiro a partir do Brasil, são dimensões distintas, e é isso, agradecer a presença de todos. Eu vou passar a palavra brevemente para o Tiago, né, para falar um pouco sobre a Rede ProRio, e depois você me retoma a palavra, tá, Tiago? Perfeito. Então, pessoal, a nossa dinâmica aqui, ela é geralmente de uma apresentação de 20 minutos, né? Boa noite, a Elga chegou aí, né? Enfim, a gente vai fazer uma apresentação de 20 minutos, são 4 apresentações, a gente deixa, né, as questões que a gente for trazer para dialogar sobre as pesquisas para o final, tá? Depois das apresentações. Então, a gente vai começar com o trabalho Análise da Transparência Pública nos municípios da Bacia de Campos, que quem vai apresentar é o Luciano. Luciano, fica atento, por favor, no chat, que eu vou te avisar quando estiver acabando, tá joia? Se você não quiser cronometrar aí você apresenta o seu trabalho e em seguida, né, já se preparando aí, eu vou passar para o Leonardo, tá? Caso a Luciene ainda não tenha chegado, beleza? Então, Luciano, pode ficar à vontade aí para apresentar, você tem 20 minutos.
Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês esta noite para o webinário. Então, eu vou iniciar a nossa apresentação. Vocês estão conseguindo ver a página? Sim. Está em tela cheia para todo mundo? Sim, sim. Então, novamente, um prazer fazer parte desse webinário. O nosso trabalho foi desenvolvido juntamente com os professores Josiane e Nilo. Josiane está presente conosco aqui hoje, Nilo, infelizmente, não pôde estar presente, eles são professores da UF. Também foi feito em parceria junto com Rogério e José Vitor, que são mestrandos, José Vitor da UF, José Vitor da UENF e Rogério da UF. E eu sou aluno de graduação do curso Bacharel em Administração Pública. Então, o nosso trabalho, análise da transparência pública nos municípios da Bacia de Campos, Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala transparência pública e direito ao acesso à informação, o que a gente quer dizer com isso? O acesso à informação é um direito essencial, ele é vinculado à liberdade de expressão e ao bom funcionamento das democracias. Ele é fundamental, e esse é um ponto que a gente bate bastante no nosso trabalho, que é ao controle social e à participação social. Então, o nosso trabalho ele busca analisar a transparência pública nos municípios da Bacia. Mas por que nos municípios da Bacia de Campos? Porque eles são municípios beneficiários de rendas petrolíferas, e justamente por ter essas rendas petrolíferas como parte das suas receitas, parte dos seus ganhos no município, é uma renda finita. Então, o controle social e a participação social, como esse dinheiro é gasto, como ele é aplicado, a fiscalização por parte dos munícipes, ele é de suma importância. Então, quando a gente fala transparência pública, e depois eu vou trazer o aspecto que a gente divide no nosso trabalho, ele em ativa e passiva. Mas, primeiro, a transparência pública, ele vai ser o grau de disponibilidade das informações governamentais ao cidadão, que vai permitir justamente esse monitoramento da administração pública. Então, a transparência ela deve ser enxergada, deve ser vista como uma ferramenta que vai fortalecer a democracia e buscar uma redução da corrupção. Então, os princípios de visibilidade e inferência como essenciais para a transparência, para que ela seja realmente efetiva. E o acesso à informação é necessário para a participação e controle. Sem informação, nada que a gente vivencia, nada que na história da humanidade que a gente tem até hoje, sem informação não chegaria a lugar nenhum. Mas essa mera divulgação, e isso Alcântara ele vai bater bastante, do mínimo exigido por lei em dados brutos, ela vai ser insuficiente para a transparência, que ela se alcance todo o seu potencial. Então, as informações, infelizmente, por vezes, elas acabam sendo revestidas de uma opacidade, seja ela de uma maneira intencional, o que dificulta a correta interpretação, principalmente por camadas com menor instrução. Mas essa opacidade ela pode ser intencional ou não. Então, como eu tinha dito, a classificação da transparência ela vai se dar sobre duas perspectivas. A ativa, ou seja, as informações elas são disponibilizadas de maneira espontânea. O próprio ente municipal ela vai disponibilizar. E quando eu falo essa disponibilização ativa, você pode interpretá-la também para outros entes, o federal, o estadual, de maneira espontânea. Já a passiva ela precisa ser provocada, ela precisa ser requisitada. A informação é solicitada. E para justificar todo esse aparato de transparência, de uma forma normativa, existem alguns pilares. A Constituição Federal ela vai trazer, principalmente ali no seu artigo 5º e no seu artigo 216, que o acesso à informação é um direito, o artigo 5º ele fala bem isso, e lá no artigo 216 ele amplia o direito do acesso à informação. Já quando a gente entra nos anos 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela vai trazer as normas para a gestão fiscal. E a Lei de Transparência de 2009, ela vai ter uma peculiaridade, e a gente até vai falar um pouco dessa peculiaridade daqui a pouco, que a divulgação
das informações financeiras, ela deve ser em tempo real. Mas daqui a pouco a gente se aprofunda um pouco mais nesse aspecto do tempo real. Em 2011 é um marco para a transparência nacional, porque vem a Lei de Acesso à Informação. Ela regula o acesso à informação, mas não só isso, ela amplia o que é transparência, para além de questões orçamentárias. Ela vai abranger todas as ações executadas pela administração. E a Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela complementa o debate garantindo a privacidade do cidadão. Então, como se deu a nossa pesquisa? A nossa pesquisa, ela se baseou na Escala Brasil Transparente, a EBT 360, que ela é uma metodologia desenvolvida pela Controladoria Geral da União. Então, a metodologia, ela vai se dividir em dois aspectos. A transparência ativa, que ela vai observar o que deve ser normativamente divulgado, e o que deve ser normativamente divulgado é a estrutura organizacional, as receitas, despesas, licitações, contratos, obras públicas, servidores públicos, despesas com diárias, a regulamentação da lei no âmbito municipal, relatórios estatísticos sobre como está sendo, principalmente, o ESIC, que é o Sistema de Informação ao Cidadão, e as bases de dados abertos. Já a transparência passiva vai ser como que se dá quando é realizada uma solicitação de acesso à informação. Então, a coleta, no nosso recorte espacial, é a bacia de Campos, e no nosso recorte temporal, porque existe uma peculiaridade nos portais de transparência, que é o que a gente observa, a gente tem que ter uma temporalidade para sua observação. Então, ela foi observada entre o mês de novembro e dezembro, entre 11 de novembro a 11 de dezembro. Então, por meio de visita aos portais de transparência e os envios das perguntas. Então, após a validação dos dados, coleta desses dados primários, a gente classifica ela de muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. E isso é para transparência ativa e passiva. Existe ainda a dimensão global, que vai ser o somatório da transparência ativa e passiva. Então, a gente passando para alguns resultados, a gente tem na transparência ativa dos 11 municípios, infelizmente, nenhum município obteve pontuação máxima, pois ela não cumpre todos os critérios e exigências, principalmente da lei no nosso período de referência, de 13/11 a 30/11. E é interessante, apesar disso, que 7 municípios tiveram uma classificação maior que 40 pontos, enquanto outros obtiveram uma pontuação baixa, muito baixa. A gente traz como ponto positivo é que todos os municípios eles alcançaram a pontuação máxima em dois quesitos, que é a estrutura organizacional e receitas. E quando nós observamos as receitas, tem uma tabela que a gente subdivide essas dimensões. Em receitas, a gente tem a receita aferida, a receita prevista e a classificação das receitas. Então, quando se trata de receitas, os municípios tendem a ser mais transparentes, ou seja, eles divulgam pelo menos o mínimo exigido. Mas a gente também identifica alguns gargalos na transparência ativa, que é principalmente falta de informações detalhadas em obras públicas, ausência de regulamentação da lei, que somente o município de Casimiro de Abreu e São Francisco obtiveram pontuação máxima, e Macaé, e Cabo Frio, desculpa. E também a gente identifica como outro gargalo é a pouca disponibilidade de dados abertos. Por exemplo, quando a gente observa obras públicas, licitações, não existe a possibilidade de baixar um arquivo no formato aberto, seja um CSV, um XLS, um TXT. Então, a gente identificou isso como um dos principais gargalos. E quando a gente observa isso no mapa, a gente observa praticamente um ranking, onde os municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, alguns municípios tiveram uma pontuação alta, mas em sua maioria fica de média a baixa, ou alguns em alta. E agora, quando a gente passa para a transparência passiva. A transparência passiva, é importante a gente observar aqui que a gente realizou 3 envios de perguntas em momentos distintos. E por que a gente envia em momentos distintos?
justamente para os municípios não perceberem que está se tratando de uma pesquisa. Imagina um município pequeno ou um município que não receba tantas solicitações de informação, do nada recebendo 3 pedidos de acesso à informação no mesmo dia. Então a gente faz em momentos alternados. E a gente traz como destaque positivo o município de Carapebus e São João da Barra, que tiveram uma transparência passiva alta. Novamente, nenhum município aqui alcançou uma transparência muito alta e respondendo a todas as solicitações dentro do prazo. Outro destaque positivo, a gente pode observar que é Campos e Macaé. Apesar de Campos não responder as perguntas dentro daquilo que foi proposto, e a pergunta, pelo menos, que foi respondida por Macaé, por Campos, no caso, foi indicado que havia a possibilidade de recurso, enquanto outros municípios não. Macaé também demonstrou a possibilidade de recurso. E destaques negativos a gente traz Arraial do Cabo e São Francisco, que apresentam transparência muito baixa. Mas por que eles apresentam essa transparência muito baixa? Porque não foi possível nem a realização do pedido de acesso à informação. No período, no nosso recorte, ou o site apresentava problema, ou não conseguia enviar pergunta, então acabou baixando muito a pontuação desses municípios. E quais problemas identificados, isso de uma forma mais geral? É dificuldade de acesso ao ESIC, por exemplo, com o uso de CAPTCHAs, que dificulta em alguma parcela da população, criando alguns empecilhos, respostas incompletas ou inadequadas às perguntas enviadas, ou seja, respondeu, mas não respondeu aquilo que foi solicitado. Por exemplo, teve um município que ele não tinha informação, e ele respondeu, eu não tenho informação no momento, porque uma das perguntas não existia uma informação naquele momento. Então ele disse, a informação não existe. Então, para aquela pergunta em específico, nós consideramos como uma resposta válida, porque ele respondeu, ele não tem informação, ele disse que não tem informação, e realmente talvez não tivesse informação para aquela pergunta específica, talvez não fosse o momento que tivesse realmente. E a falta de comunicação, de possibilidade de recurso, porque muitas vezes a gente recebe uma resposta que não é satisfatória para aquilo que foi pedido, e a gente não tem um mecanismo ou não é informado que a gente pode entrar com o recurso para passar para as instâncias necessárias para que se responda aquela pergunta. Então, foi algum dos problemas identificados na transparência passiva. Então, nós temos aqui, em uma maioria, a gente observa que a transparência passiva ela acaba sendo muito baixa na nossa região, na Bacia de Campos. Alguns municípios com uma transparência média e outros com uma transparência alta, nenhum chegando a alcançar uma muito alta. E quando a gente observa isso, a transparência passiva ela acaba puxando um pouco a transparência global. Por isso, nenhum município alcança uma transparência muito alta. Somente o município de Armação dos Búzios alcançou uma classificação alta. Casimiro de Abreu, Macaé, Rio das Ostras, Samã e São João da Barra ficam ali na média. E Arraial do Cabo, Cabo Frio, Campo dos Goitacazes, Carapebus e São Francisco possuem baixa transparência. Felizmente, nenhum município acaba demonstrando uma transparência global muito baixa. Mas o que a gente observa com isso? A gente observa pela transparência global e, em específico, as especificidades da ativa e da passiva, que os resultados apontam a necessidade de melhorias, principalmente em relação à transparência passiva, que é justamente o que acaba puxando a transparência global um pouco para baixo. E isso dificulta a participação social e o controle das ações do governo. E aqui a gente observa, no geral, ele acaba ficando no baixa a média a transparência global na Bacia de Campos. E quais são os aspectos relevantes em cada transparência, ativa e passiva? Embora a divulgação de receitas públicas seja um ponto positivo, todos os municípios divulgam as suas receitas, geralmente a transparência sobre despesas, em específico obras, é precária. Isso dificulta o monitoramento pela população e reduz a eficácia do controle social sobre o gasto dos governos. E na transparência passiva, as solicitações via SIC mostrou-se inconsistente.
com falhas no cumprimento de prazos e respostas incompletas. Esses problemas reduzem a confiança dos cidadãos nas ferramentas de acesso à informação. E quais são as limitações que a gente observou também nesse estudo que a gente realizou? Apesar da gente não realizar uma avaliação da qualidade da linguagem utilizada nos portais, que pode ser complexa e dificultar o entendimento por alguns cidadãos menos instruídos. E também nós não levamos em conta, o que eu falei no início, que é da lei de transparência, a exigência do cumprimento do tempo real. Então, a gente estipulou, por exemplo, foi realizado em novembro. Os portais de transparência vão sendo alimentados à medida que os processos vão sendo realizados, então a gente estabelece o nosso momento de fazer a coleta dos dados é novembro e dezembro, de 11 a 11. Mas a gente estabelece, se foi divulgado nos últimos 3 meses. Por quê? Porque o tempo real pode ser um empecilho muito grande, às vezes, para o município. E o cenário, se a gente avaliasse realmente o tempo real, seria outro, completamente diferente do que foi retratado. Na realidade, seria bem mais precário do que a gente observa. E os resultados, que é um adendo muito importante que a gente deve realizar, é que refletem um momento específico no tempo. O desenvolvimento tecnológico e a vontade do governo em estimular a participação e controle social, eles podem variar de momento para momento. E isso a gente observou justamente em 2 municípios, que teve mudanças para melhor e teve mudanças para pior, que foi o caso de Armação dos Búzios, que ele teve um aumento do índice global, que foi de 80,7 para 82, que em abril teve 82, já em novembro, peraí, me confundi, abril teve 80,7, em novembro foi para 82, ou seja, teve uma melhora. E Quissamã acabou sendo um destaque um pouco negativo, porque em abril ela tinha 91,5 pontos, alcançando uma classificação muito legal. Já em novembro de 2023, ela reduz muito a sua transparência global, seu índice de transparência global, passando para 76,6. Então, isso reforça a necessidade de um monitoramento temporal, porque os portais de transparência eles tendem a mudar. Então, com isso, eu finalizo minha apresentação. Perfeito, Luciano. Muito obrigado. Já estou muito curioso de perguntar coisas sobre essa pesquisa, mas vamos deixar para o final, né? Eu vou passar, então, para o Leonardo. Ok, eu vou... Vocês me ouvem bem? Sim. Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu só testar, assim. Deixa eu ver se está certo. Ok. Perfeito, começar? Leonardo, pode começar. Você me avisa quando estiver faltando 5 minutinhos, né? Vamos lá. O meu trabalho é sobre processo de desindustrialização do Rio de Janeiro. Eu sou Leonardo, né? Eu sou doutorando em Sociologia na UFRJ. E, para brevemente introduzir, talvez não todo mundo esteja familiarizado, a questão da desindustrialização, ela tem a relação com uma mudança muito forte econômica, onde você tem uma redução da participação dos setores industriais, tanto na economia quanto nos estoques de emprego de dados territórios, né? Esse é um processo que ocorreu muito fortemente nas chamadas economias avançadas, ou economias do Norte Atlântico, ali pelos anos 50, 60 até 70. Né? Então, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos perderam muito da participação da indústria. E aqui, no caso brasileiro, esse é um processo que começa a ocorrer principalmente ali por volta dos anos 80, quando você tem período final da ditadura, depois da transição para o período democrático, você tem uma forte redução da participação da indústria, especialmente do setor de manufatura na economia brasileira. E essa transformação, ela não é só uma transformação econômica, né? Ela para pegar o termo que o Strangleman usa, ela é um processo histórico de mudança. Ela é um pouco que o fim
É como se nós tivéssemos vivido ao longo desse século XX um pouco o fim de uma era industrial, né? A era da explosão industrial, do aumento de todo mundo vai virar trabalhador de fábrica, da formação do proletariado, e a gente entra num outro processo histórico que tem uma série de consequências, não só econômicas, mas culturais, sociais, políticas, muito sérias. E aí, por isso, é importante a gente entender esse processo no caso brasileiro, particularmente no caso do Rio de Janeiro, dando uma certa ênfase, já que a gente está falando de mudança social, a questão do ritmo dessa mudança, né? Então, basicamente, tentando apresentar para vocês qual o problema de pesquisa aqui? Qual é a característica que esse processo em particular tem no Rio de Janeiro, do ponto de vista temporal, de ritmo, mas também do ponto de vista espacial, estamos falando de Rio de Janeiro, né, especificamente, e do ponto de vista setorial, porque apesar da gente falar de setor industrial como um todo, a gente tem diferenciações ali dentro do setor industrial. Tá? E aí, uma hipótese que eu apresentei inicialmente o processo do Rio de Janeiro, de desindustrialização do Rio de Janeiro, ele é mais intenso, né, mais ágil do que ocorre em outros países, em outros estados brasileiros. Tá? Essa é uma afirmação que a gente vê, às vezes, de uma forma mais geral na mídia, as pessoas falam o Rio de Janeiro perdeu participação, perdeu indústria, mas o objetivo aqui é olhar especificamente com o recorte dos últimos 20 anos se, de fato, o Rio de Janeiro está se desindustrializando mais do que outros estados brasileiros e mais do que a economia brasileira como um todo. Tá? Do ponto de vista de método, acho que vale enfatizar que aqui eu estou trabalhando com as contas regionais, tá? Então, eu tenho um recorte temporal ali mais ou menos até 2021, 2022, que me permite observar não só o crescimento dos setores industriais, como de subsetores industriais, né? Indústria extrativa, indústria de construção. E aí, já colocando uma questão importante, a maioria dos trabalhos que falam de desindustrialização, eles vão estar muito focados no que eles vão chamar da participação na indústria no PIB, né? Então, eles enfatizam muito quantos por cento do PIB é indústria, quantos por cento do PIB é manufatura. Nesse trabalho, eu tento fazer uma abordagem um pouco diferente. Por quê? Porque a participação do PIB, a participação do setor econômico no PIB, ela é uma variável não necessariamente sempre muito boa para a gente entender o ritmo de um processo econômico. Em grande parte porque a participação de algo no PIB é muito influenciada pelo preço, pela inflação setorial. Né? Então, particularmente se a gente olha os últimos 20 anos, por exemplo, você tem um movimento de inflação e depois deflação enorme, por exemplo, no setor de commodities. Agora, isso não quer dizer que as commodities se tornaram necessariamente uma atividade que cresceu mais ou cresceu menos. Elas se tornam uma parte menor do PIB com base na variação da inflação. Então, como forma de tentar capturar um pouco mais do processo econômico, e não só da variação de preço, eu faço o cálculo, eu tento fazer análise com base no cálculo da taxa de crescimento real anual. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo o quanto cada setor industrial cresceu de um ano para outro, desconsiderando a inflação entre aqueles anos. Ou seja, o valor da inflação, o valor do crescimento, o valor adicionado do PIB do setor de manufaturas em 2020 a preços de 2019 versus o valor de 2019, para a gente tentar diminuir um pouco o peso da inflação nessa conta e também observar um pouco melhor comparações setoriais e a correlação entre essas séries temporais, né? Tentar entender se o processo de aceleração ou desaceleração, por exemplo, do setor de construção tem relação com a indústria de construção ao nível nacional, ao nível estadual, ao PIB. Tá? Então, indo para os resultados, não vou entrar muito a fundo em todos eles, mas eu quero passar alguns pontos principais com vocês. Primeiro, para a gente ter uma noção de proporção das coisas. Esse é o que eu falei do problema da gente olhar só a participação do setor no PIB. Né? Do ponto de vista da participação no setor do PIB, no caso do Rio de Janeiro, claramente a nossa indústria ela tem gerado em torno de 30% do nosso PIB, com uma grande força, principalmente do setor extrativo. Só que vocês veem, principalmente no caso do setor extrativo, uma enorme variação da participação desse setor no nosso PIB, especialmente na última década. Por outro lado, a indústria de transformação ela tem mais ou menos mantido uma participação um pouco abaixo de 10%, com uma certa tendência de queda, ao passo que o setor de construção, a gente vai ver mais em detalhes, ele tem uma certa oscilação. O último setor industrial que eu coloco, que não vai fazer parte do restante da análise, é o setor que eu estou chamando aqui de AEG. Né? Esse AEG é o quê?
água, energia, gás e esgoto, tá? Mas que, como é um setor muito ligado especificamente ao serviço público, eu deixei um pouco de fora do restante da análise. Tá? Olhando para as taxas de crescimento desses setores econômicos, a primeira coisa que eu quero que vocês reparem é como, em alguns momentos e em alguns casos, esses setores performam abaixo do PIB do próprio estado do Rio de Janeiro, e aí o PIB do estado do Rio de Janeiro é essa linha verde. Em outros momentos, setorialmente, você pode ter performance acima do PIB. De forma geral, os períodos em que está ocorrendo crescimento abaixo do PIB do Rio de Janeiro é o que a gente poderia chamar de uma desindustrialização mesmo, ou seja, essa atividade econômica está crescendo menos, ela está se tornando menos importante do que o restante do PIB. E aí você vê uma primeira coisa que eu acho importante, basicamente todo o período dos últimos 20 anos, uma performance do setor de transformação abaixo do PIB, ou seja, realmente consistentemente perdendo espaço, e uma flutuação muito grande, tanto no setor de construção quanto no setor extrativo, e indústria extrativa, petróleo, gás, etc. Tá? Quando a gente olha para as médias de crescimento, a gente vê que tanto o setor de transformação do Rio quanto o setor de construção ficam, no agregado desse período de mais ou menos 20 anos, abaixo do crescimento do PIB, e em alguns casos até bastante abaixo do crescimento do PIB. A indústria extrativa, ela consegue fazer um movimento um pouco contrário, ela consegue ganhar um pouco em relação ao PIB, mas praticamente com exclusividade em função desse período aqui de 2015 a 2020. Por outro lado, a indústria de construção é que a gente vê talvez a maior oscilação, né? Uma indústria que ela chegou a crescer 5% durante um período curto de anos, bastante acima do PIB do Rio, e ela vai para baixo, decrescendo 5% depois. Em grande parte aí a gente está ligado a todas as questões relativas à Operação Lava Jato, paralisação das obras das construtoras, etc. Tá? Olhando em detalhe o setor de transformação, a gente reforça aquilo que eu vinha falado, de que ele performa abaixo do PIB do Rio de Janeiro, mas também é importante ver como o setor de transformação do Rio de Janeiro performa abaixo do setor de transformação brasileiro, que é essa linha em amarelo. Ou seja, não só está havendo uma desindustrialização do Rio de Janeiro, ou seja, uma perda de papel do setor de transformação na economia fluminense, como também em relação à própria indústria brasileira, o Rio de Janeiro tem se tornado menos relevante. Tá? No caso do setor extrativo, novamente, a gente vê uma performance que em alguns momentos, bem abaixo do nosso PIB, mas que nos últimos anos parece ter tido um certo boom, né? O nosso setor extrativo, a nossa indústria extrativa aqui do Rio de Janeiro parece ter tido um boom nos últimos anos, que meio que compensa esse processo de decadência. Né? E no caso do setor de construção, a gente vê claramente um certo movimento de onda, por assim dizer, que no meu entender está muito ligado à política pública, né? Ali em 2008 e 2009, o setor começa a se acelerar muito em função de PAC, de Minha Casa Minha Vida, e depois, com a paralisação de boa parte desses investimentos, o setor vai afundar. No caso de construção, diferente dos outros setores, a gente vê uma correlação muito mais forte entre a performance do setor no estado do Rio de Janeiro e a performance do setor ao nível federal, ou seja, ao nível nacional, melhor dizendo. Botando aqui rapidamente o que seriam assim, a correlação entre essas séries temporais, quero destacar, na verdade, aqui duas coisas para você. Primeiro, como, no caso da nossa indústria extrativa, a gente não tem quase nenhuma correlação entre a performance do setor extrativo, da indústria extrativa do Rio de Janeiro, e a performance seja da indústria extrativa em nível nacional, seja da economia fluminense como um todo do PIB do Rio de Janeiro. Tá? Por que isso? Eu não sei dar uma certeza para vocês. Meu palpite seria que tem a ver com um caráter muito mais local da atividade extrativa, da indústria extrativa. Por outro lado, o oposto máximo eu vejo como a relação entre o setor de construção, como tinha dito, o setor de construção do Rio de Janeiro com o setor de construção nacional, onde a gente vê um R2, ou seja, a variação de 86% da variação do setor de construção nacional e do setor de construção do Rio de Janeiro estão correlacionados, ou seja, dá para ver claramente que o setor de construção do Rio de Janeiro ele é basicamente dependente, né, uma função dependente das políticas de nível federal ou do ambiente econômico de nível nacional para o setor de construção.
Só já me encaminhando para o encerramento, não vou me demorar, mas só para comentar brevemente, quando você fala de desindustrialização, muitas vezes as pessoas trazem a questão do câmbio. Um argumento muito frequente, muito forte para falar de desindustrialização, a ideia de que o Brasil teve um câmbio muito apreciado e, por consequência do câmbio brasileiro ser muito apreciado, principalmente a nossa indústria de transformação se tornou um pouco competitiva. Eu não vou dizer que necessariamente essa hipótese não tenha efeito, não tenha alguma plausibilidade, mas eu gostaria de apontar só que, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, esse argumento precisa ser um pouquinho relativizado. Se a gente pega, por exemplo, esses últimos 20 anos, a gente vê que claramente aqui a linha vermelha, né, o nosso setor de transformação, ele vai melhor, ele tem a melhor das suas performances justamente no momento em que o nosso câmbio está mais valorizado. E que o longo período de desvalorização cambial, pelo menos ali até 2021, nesse cenário não se traduziu numa melhora do setor de transformação. Ou seja, por mais que a gente possa supor ou possa até acreditar no impacto da valorização e desvalorização do câmbio no nosso setor de transformação, eu acho que vale colocar que, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, existem outros fatores que parecem ter mais peso. E aí, já encaminhando para a discussão a partir desses resultados, tem duas questões aí a respeito da hipótese. Eu considero que a hipótese de que o Rio de Janeiro está se desindustrializando mais rápido do que o resto do Brasil, de forma geral, ela é corroborada. Tanto de um ponto de vista clássico da desindustrialização, ou seja, o fato de que quase todos os setores industriais estão tendo um crescimento abaixo do crescimento da economia fluminense como um todo, que já não é um crescimento particularmente bom para o padrão nacional nos últimos anos, mas mesmo em relação a um PIB relativamente fraco do Rio de Janeiro, os nossos setores industriais têm performado ainda abaixo. E existe uma outra visão que para além dessa desindustrialização do Rio de Janeiro em relação à sua própria economia, a gente pode falar também de uma perda de participação, de uma perda de importância do Rio de Janeiro na capacidade industrial do Brasil como um todo. Ou seja, não só as nossas indústrias performam abaixo do nosso PIB, como elas performam abaixo dos setores industriais equivalentes em nível nacional e abaixo de como esses setores performam em diversos outros estados brasileiros. Tá? E aí, resumindo, né, essa discussão, acho que tem 3 pontos que são importantes da gente considerar. Primeiro, uma certa particularidade setorial. Então, eu acho que a distinção, por exemplo, entre como o setor de construção e o setor da indústria extrativa se correlacionam ou não ao mesmo setor econômico no nível nacional mostra que, para além de um olhar como um todo, de falar de desindustrialização e de indústria como um todo, a gente tem que ter um olhar setorial, tá? Porque existem características setoriais importantes que vão fazer com que as variáveis socioeconômicas tenham efeitos diferentes. Segundo, repetindo, a hipótese de que o Rio de Janeiro esteja se desindustrializando, em grande parte como fruto de uma reprimarização ligada a uma valorização cambial, não parece ser uma resposta, pelo menos, suficiente. Ela pode ser parte da resposta, mas não parece suficiente para o período desses últimos 20 anos. E aí, com destaque para o setor de construção, também é importante da gente pensar em como as conjunturas políticas, para além meramente uma discussão econômica, como as conjunturas políticas, como a continuidade ou descontinuidade de certas políticas públicas setoriais fazem grande impacto. Então, essa mudança muito brutal da performance do setor de construção, daquele pós-PAC, do pós-Minha Casa Minha Vida, para o período pós-Lava Jato, pós-paralisação, pós-crise econômica, mostra que a conjuntura política, particularmente a forma como o Estado atua em relação a esses setores, ele é um fator muito determinante. E eu concluo com isso, agradeço, deixo aqui meu contato para quem quiser falar comigo e agradeço a atenção de vocês. Maravilha, Leonardo, obrigado. Vamos, então, passar para a próxima. Elga, você pode apresentar agora? Posso sim. Espera aí, deixa eu só ver aqui se eu vou fazer certinho. Espera aí.
Vocês estão vendo aí? Tá certinho, Elza. Pode começar. Tá, obrigada. Eu queria primeiramente agradecer tanto à Rede ProRio quanto à revista Cadernos do Juventude Fluminense pelo convite, né? Mas principalmente falar que eu achei muito interessante essa estratégia, né, de divulgação dos artigos, né? E já até falei lá na minha empresa que eu acho que é uma forma da gente popularizar esse conhecimento e sair das nossas gavetas e das instituições, né? Fica muito dentro dos muros, né? Tem que ir para a sociedade. O nosso artigo, Um Olhar sobre a Agropecuária do Rio, é de minha autoria, eu sou engenheira agrônoma e pesquisadora da Embrapa Solos, e também do Renato, meu colega também, pesquisador da Embrapa Agrobiologia. Tá? Rapidinho, a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a instituição a que a gente pertence, é vinculada ao Ministério da Agricultura. Eu não tenho certeza se vocês conhecem, são de outras áreas, né? Mas é uma empresa de referência, né? Uma empresa de atuação no Brasil todo, né? Com mais de 40 centros de pesquisa pelo Brasil todo, e também de referência internacional em agricultura tropical, né? Tem mais de 8 mil funcionários, 2 mil pesquisadores, e também tem ainda articulação tanto com laboratórios nos Estados Unidos, na Europa, na África, fazendo, então, desenvolvendo e aprimorando a agricultura, né? A nossa missão é desenvolver a agricultura em bases sustentáveis em prol da sociedade, né? O Estado do Rio, né? A empresa tem mais de 50 anos de atuação, e o Estado do Rio tem 3 unidades da Embrapa. É um estado assim, bastante agraciado, vamos dizer assim. Tem a Embrapa Solos, a qual eu pertenço, a Embrapa Agrobiologia, que o Renato pertence, e a Embrapa Agroindústria de Alimentos. Tá? Vou passar aqui que eu já falei. A Embrapa Solos, né, nossa missão, né, é gerar conhecimento, ampliar o conhecimento sobre os solos brasileiros, né? Não só brasileiros, sobre os solos, porque a gente também atua em outros países, né? Nosso principal produto, né, são os levantamentos de solo, os zoneamentos, né, que é a base da agricultura sustentável. Você conhecer o território, né, a potencialidade, as limitações, para então promover uma agricultura adequada às condições que a natureza, vamos dizer assim, nos dá, né? E também fazemos, a partir desse conhecimento, a gente faz interpretações para diversos usos da terra e também sobre os serviços ambientais, né, que a agricultura pode promover. Também pesquisamos insumos e fertilizantes para uma agricultura mais tropical e também para uma intensificação sustentável da agricultura, né? Práticas de manejo mais sustentáveis, né? Então, tem todo um desenvolvimento mais com esse foco. E a gente tem uma unidade lá em Recife, também uma unidade avançada, que faz pesquisas também, desenvolve tecnologias sociais de convivência com a seca. Bom, e a motivação para esse artigo, né, foi tanto eu quanto o Renato, a gente atua no estado do Rio de Janeiro, né, com agricultores, sendo que eu atuei 20 anos, né, junto à Secretaria de Agricultura, com o programa Rio Rural, que foi um programa sustentável, em microbacia. Tem alguém com o microfone ligado aí que está. Oi, Jéssica, por favor, desliga o microfone. Tá. Então, tudo bem. Então a gente trouxe aqui teve a ideia desse artigo exatamente porque a gente está num estado, né, que tem o segundo maior PIB do país, né, e a segunda maior população, mercado consumidor, né, com poder aquisitivo, que realmente investe, né, os dados da Conab mostram que gastos das famílias fluminenses com alimentos, né, e, ao mesmo tempo, você tem um estado que depende esse abastecimento, depende de outros estados, né, de produtos que vêm de outros estados. Então, a gente tem uma elevada capacidade de consumo e uma baixa oferta de produtos, a não ser, com exceção, alguns produtos que conseguem, que são produzidos aqui, que conseguem abastecer, pelo menos parcialmente, o mercado consumidor, com leite, ovos, algumas frutas e verduras também. Tá?
mas, em geral, são produtos de baixo valor agregado, né? E isso também acaba desestimulando e causando uma certa desestímulo à produção, né? Tem questões também estruturais, como a pequena dimensão do território do Fluminense, né? Condições naturalmente limitantes, de relevo movimentado, né? O clima, né? Muito chuvoso, solos suscetíveis à erosão, né? E também tem questões como as terras de maior aptidão, como, por exemplo, na Baixada Campista, né? Elas muitas vezes estão subutilizadas, né? Ou seja, utilizadas de uma forma com culturas que não têm, não são muito valorizadas, né? Como é o caso da cana-de-açúcar, né? Que tem baixa produtividade, né? Algumas pastagens também, que boa parte das pastagens do estado tem baixa produtividade também. Então, esse modelo, né, que foi próprio da agricultura do estado, baseado em monoculturas de exportação, que, em frente ao cenário nacional, elas têm baixíssima competitividade, né? Então, isso tudo, né, faz com que a gente seja premente a necessidade de reposicionamento do setor da agricultura do Fluminense, para que ele se repense em bases mais sustentáveis, né? Para que, efetivamente, ele tenha um foco na produção de alimentos, que é a grande oportunidade, né, que o setor tem, né? Mas que é um mercado exigente, ou seja, ele tem que focar em produtos de qualidade, né? De alimentos saudáveis, né? De preferência, né? Perfil do seu agricultor, do perfil socioeconômico, né, dos agricultores. Então, para isso, né, para esse reposicionamento, é interessante a gente olhar para a história da agricultura fluminense, né, o que se passou por aqui, né, e o que a gente tem atualmente, né, para a gente poder olhar para frente, né. E a história da agricultura se confunde com a própria história da ocupação do território brasileiro, da própria agricultura brasileira, né, que foram aqueles ciclos econômicos também focados na exportação, né, nas commodities para o mercado global, né, que desde da pré-colônia, né, ele começou com o extrativismo do pau-brasil, no século XVI, né, e isso já levou, né, de cara a um desmatamento, né, quer dizer, a palavra para o extrativismo aqui mais correta, acho que seria um pouco também desmatamento, né? Isso já causando um impacto, né, dessa atividade. Depois veio a cana-de-açúcar, né, em função do mercado global de açúcar também, e aí o território, as baixadas, né, a Campista, a Guanabara, né, elas foram ocupadas, né, as baixadas litorâneas também, com a cultura, e ela se expandiu e se consolidou aqui, né, com uma grande oligarquia, né, que ficou mais aí de 300, 400 anos, ainda até hoje, né, a gente tem cana-de-açúcar, né, mas desde a Brasil Colônia, essa atividade teve e nós fomos um dos maiores produtores, né, então foi de muita importância o Brasil, né, a produção brasileira, ainda na época de Brasil Colônia, Portugal, né, mas também baseada principalmente na queimada, né, nas práticas pouco sustentáveis, né. No século XVIII, né, a atividade entrou em decadência, veio a mineração. No Brasil, o Rio de Janeiro não tem esse potencial para a mineração, né, mas, a partir do século XIX, né, surge o café como também um produto globalmente interessante, né, para o mercado global, demandando essa produção, né, e o Brasil, então, entra nessa disputa também e amplia a sua produção, e o Sudeste também, né, passa a participar, o Rio de Janeiro passa a participar, e o Brasil, então, alcança, né, no século XIX a posição de maior produtor global, né, entre século XIX e XX, e um dos maiores produtores, né, sustentado pelo Vale do Paraíba Fluminense. Então, as áreas interioranas, né, quer dizer, a cana continuava, principalmente nas baixadas, mas as áreas interioranas, as colinas, né, as áreas mais serranas, né, elas passaram, então, a cultivar café também, sem preocupação com questões de erosão, sem cobertura, sem as práticas que atualmente são utilizadas. E isso causou também
um impacto forte, né? As primeiras produções foram muito produtivas, porque eram áreas virgens, né? Mas depois, com um ciclo de degradação, com as chuvas e com a erosão, essas áreas ficaram pouco produtivas, pouco competitivas no cenário nacional. E a própria questão global também da crise do café, que levou à erradicação dos cafezais, principalmente os menos competitivos, como o caso dos cafezais fluminenses. Isso causou, então, uma migração geográfica, né, da produção de café, que era no Vale do Paraíba, e hoje, atualmente, está no Noroeste e na Serrana, principalmente. Principalmente no Noroeste e um pouquinho na Serrana. E já num momento mais no século XX, né, houve uma... Aí, com a decadência do café, a pecuária surgiu, então, as políticas agrícolas foram muito caóticas nesse sentido, nesse período, né? E também com pouca preocupação de sustentabilidade. E surge, com a crise do petróleo, surge também o Proálcool no século XX, que foi meio que uma revitalização, né, vamos dizer assim, da atividade canavieira, mas agora preocupado com a produção do álcool combustível do que com açúcar, né? Mas, bom, novamente a política pública ela mirou as oligarquias, né? Ela privilegiou os grandes produtores, que sempre tomaram recursos públicos para fazer viagens e pouco se investia na produção e enfim, a decadência surgiu. Mas, enfim, foi um processo também de industrialização, também coincidiu que, nesse período também, houve um incentivo à industrialização da agricultura brasileira, porém, o Estado do Rio não se beneficiou, acho que por conta dessa pouca seriedade, né, da nossa oligarquia aqui rural, a gente não se beneficiou e nosso processo de industrialização não ocorreu aqui, né? E esse período também, vou ver aqui que não entrou tudo. Esse período também de industrialização, de modernização da agricultura, que não ocorreu no Rio, também foi um período de mais intensa urbanização no país, né? O êxodo rural. Então, resumindo, esses ciclos se basearam em práticas insustentáveis, né, que deixaram aí marcas, né, no meio ambiente, nas terras, são terras degradadas, né, onde praticamente não se nasce mais vegetação, né, porque não tem mais condição física, química e biológica de reproduzir ali uma cultura, né, então a própria decadência, né, não só econômica, também social, né, da oligarquia rural, tudo isso e essas políticas inadequadas levou a esse quadro, né, mais, vamos dizer, atual, mais consequente, né, desse processo, né, e a própria vulnerabilidade, vamos dizer assim, dos recursos naturais, né, do Rio, do Estado do Rio, né, que já tem uma propensão a desastres, né, por conta dessa mistura de clima, solo, né, solos suscetíveis, clima muito chuvoso, e empobrecimento dessas terras causa uma baixa produtividade, né, isso é um ciclo vicioso, baixa produtividade, o produtor não consegue produzir, também ele não gera renda, isso gera pobreza, então é um ciclo vicioso de degradação, ele também não consegue adotar as boas práticas, porque não tem recurso, então isso vai só se estendendo e se ampliando. Para se recuperar essas áreas, é um processo caro, né? Então, também esse quadro de pobreza, de descapitalização dos produtores, não dá condições, né, daqueles remanescentes, né, que permaneceram, não dá condições de recuperação, né, e estagnação, né, de parar esse processo e passar a produzir novamente um quadro de mais prosperidade. Então, esse foi o quadro, né, que basicamente se instalou como consequência desses ciclos, né, que o Estado sofreu, né, ao longo desses séculos, desde a sua
descobrimento, né, até o século XX, vamos dizer assim. Então, a atual agricultura agropecuária, né, do Estado, né, obviamente, né, ela sofreu uma drástica retração nos últimos 45, 50 anos, que são dados dos censos que a gente compilou, mas eles não são comparáveis, né, infelizmente, né, eles mudam as metodologias, mas a gente fez questão de colocar para a gente ter pelo menos uma ordem de grandeza, né, e visualizar o processo, né? Efetivamente, a gente tem atualmente 65 mil estabelecimentos agropecuários no Estado, que ocupam uma área de 2,4 milhões de hectares, né? Mais ou menos 60% do Estado, né? Desses, 43 mil são praticados por agricultores familiares, ou seja, dominam nos estabelecimentos agropecuários do Estado os pequenos agricultores, a agricultura de pequena escala, né? E cerca de 161 mil pessoas ocupadas, né? E, basicamente, a maior parte deles é dono da terra, é proprietário da terra, tá? Os módulos aí variando em média em cerca de 30, 36 hectares. Tá? E olhando esse mapa aqui da direita, né, sobre os remanescentes da Mata Atlântica, né, a gente percebe que esse processo também gerou uma grande fragmentação, né? Você tem pequenos, aqui no Noroeste, por exemplo, pequenos fragmentos, né, nas áreas mais de topo de morro, as áreas mais íngremes, mais altas, né? Você tem aqui na Serra do Mar ainda um fragmento importante, aqui na região também da Costa Verde, né? Mas o resto são áreas principalmente pastagens, né? Pastagens degradadas, né? Ou a agricultura de pequena escala não é capturada, né, nessa escala, e mostrando que existem realmente espaços, né, para serem ocupados, que são as áreas agrícolas de pastagem, agropecuárias, são consolidadas, quer dizer, elas podem continuar sendo agrícolas, porém elas deveriam ser utilizadas de uma forma a gerar mais benefícios para a sociedade, em termos de alimentos saudáveis, em termos de serviços ecossistêmicos, em termos de segurança, né, e qualidade de vida. Também o PIB, eu trouxe aqui também o PIB, né? O Leonardo também mostrou, né? Mas eu trouxe o da agropecuária, né? Aqui uma série dos últimos 20 anos, né? Do IBGE, essa aqui está errada, mas mostrando que ela oscila, né? Ela é muito baixa a contribuição da agropecuária para o PIB do Fluminense, né? Oscilando aí na faixa de 0,5% a 0,4%. Né? E por isso a atividade agropecuária não é, vamos dizer assim, uma atividade relevante no Estado, considerada relevante no Estado do Rio de Janeiro. Né? As políticas públicas, né? Os recursos, né? Ela não é considerada uma prioridade. Isso porque você tem baixos, eu mostrei lá as pessoas envolvidas, né? Diante da população de 17 milhões de habitantes, né? É um número menor, né? Mas esses dados do PIB, por exemplo, eles vêm sendo questionados, né? A Secretaria de Agricultura do Estado do Rio, ela elaborou um trabalho, uma pesquisa junto com o CEPEA, né? Da USP, que recalculando esse PIB, né? Levando em consideração outras atividades relacionadas ao segmento, ao setor, né? Como a parte de agroindústrias, a parte de comércio de fertilizantes, né? E esse estudo, então, a partir dessa análise, o PIB da agropecuária seria levado a cerca de 5%, 4% a 5%, a contribuição para o PIB estadual. Então, isso já é uma questão que coloca em xeque, né, no questionamento, vamos dizer assim, será que realmente a agricultura é tão insignificante assim no Estado do Rio? Né? A outra questão também que é interessante, né? Aqui do lado esquerdo você tem o gráfico das principais culturas
citadas pelo IBGE para o estado do Rio de Janeiro, né? E o rol de culturas do IBGE é muito baixo, é muito limitado, vamos dizer assim, porque ele prioriza culturas como arroz, que não é mais plantado no Rio de Janeiro, o milho, que é plantado de muito pouco, assim, de uma forma de subsistência no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, culturas, né, que soja, né, enfim, trigo, que também não existem aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente passa a ser caracterizado, vamos dizer assim, como um player de menor importância, né, em termos de produção. Mas se a gente pegar aqui do lado direito essa tabelinha aqui, a Emater Rio, ela tem um trabalho de acompanhamento das safras anualmente, né? É a empresa de pesquisa, empresa de extensão rural do estado do Rio de Janeiro. E ela faz um trabalho muito mais detalhado, né? Todos os anos ela divulga, né? E a partir desse levantamento, ela identifica mais de 80 culturas diferentes plantadas aqui no estado do Rio de Janeiro, sem falar da parte pecuária, tá? Só trouxe aqui como um exemplo. Aqui nessa tabela a gente tem as 25 principais aqui, em termos de área plantada, tá? Então, só essa diferença em termos de metodologia de levantamento já mostra que o estado do Rio tem muito mais agricultura do que propriamente o censo demonstra, tá? E aí, pegando essas informações da Emater, né, que ela iniciou esse processo de levantamento em 2010, a gente percebe, né, que apesar realmente ela corroborar com a retração, a área, né, de produção agrícola do estado do Rio, ela meio que se estabilizou, né, nos últimos, de 2015 para cá, 2014, 2015 para cá, mas a produção agrícola, ela sofreu aqui, em momentos mais recentes, de 2015 para cá, né, um certo aquecimento, né, vamos dizer assim. Se a gente mantém a área, né, e aumenta a produção, é sinal que a produtividade aumentou. E se a produtividade aumentou, é provavelmente sinal que houve aí um aumento, um investimento em tecnologia, né? Isso é uma coisa muito boa também, quer dizer, demonstrando que algumas culturas, e se a gente olhar mais profundamente, nós fizemos isso, né? Esse aquecimento ele foi puxado principalmente pela cultura do café, que mais recentemente tem havido um investimento muito grande por parte de políticas públicas, né? E também dos produtores, e, enfim, de órgãos, universidades, vários parceiros, a própria Emater, né, as instituições do Estado, investindo na produção de cafés especiais, que tem uma rentabilidade muito, muito, muito superior do que os cafés comuns, né? Vou passar mais rápido. Então, esse período, né, de 2015, né, até 2018 foi o período também, coincidentemente, mas não é uma coincidência, com certeza, né, em que houve de atuação do programa Rio Rural, que é o programa que a gente atuou, mas não era foco desse artigo demonstrar ou falar desse investimento, né, mas a gente citou assim, que provavelmente esse aquecimento estaria associado a esse investimento em termos de política pública que foi feito pelo Rio Rural, estruturando as principais cadeias produtivas da agropecuária fluminense, né? No caso do café, dos hortigranjeiros, né? A cadeia do leite, com ordenhadeiras mecânicas, tanques de resfriamento, na parte de hortigranjeiros, com galpões de armazenamento, caixarias, né? Microtratores para transporte e produção, secadores de café, na cadeia do café também, microtratores, né? Na cadeia do leite e de olerícolas também, caminhões, veículos para transporte e produção, né? Motopicadeiras na cadeia da pecuária de corte e leite, e muitas agroindústrias, né, foram também fortalecidas, né? A produção de ovos também teve muito apoio à produção, enfim, foi um programa que teve uma atuação que provavelmente ajudou esse processo de estruturação
e melhoria do desempenho da agricultura. E o que a gente tem hoje, né, já indo para o encerramento, né, não, assim, em termos de os principais polos, né, atualmente da agricultura, segundo a Emater, né, a gente, como eu falei, tem essa produção de café, né, no Noroeste, que é muito forte, né, e ela está puxando a agricultura, realmente é um movimento. Você tem 40 produtores de cafés especiais, montaram uma associação, estão vendendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, estão participando de concursos de café, estão fazendo uma promoção junto ao SEBRAE, né, e a própria secretaria promovendo esses cafés aqui, no exterior, em outros estados. Nós temos fruticultura no Norte Fluminense, temos também, ainda temos cana também, né, no Norte Fluminense. A principal, Campos e Quissamã são as principais áreas, mas houve uma retração muito grande, né? Existe café na região serrana, mas não se compara, a principal produção está no Noroeste. A região serrana ela é forte mesmo em olerícolas, né? Produção de alface, produção de couve-flor, produção de couve, brócolis, né? Para vocês terem uma ideia, o estado do Rio é o 5º produtor de alface do Brasil. E, se não me engano, o 9º de couve-flor também do Brasil. Então, não é pouco, tá? Em termos, o 2º, também é um polo de floricultura, a região serrana. Nova Friburgo é o 2º município maior produtor de flores do Brasil. O primeiro é Olambra. Então, não é pouca coisa, né? Nós temos muitos produtores, muitos pequenos produtores se dedicando, né? O tomate é uma cultura também que vem ganhando muito espaço na região serrana. Noroeste também tem produção e um pouco aqui na região Médio Paraíba, né? A laranja é uma cultura, os citros, né? É uma cultura muito tradicional nas baixadas litorâneas. Hoje em dia, ela já adquiriu a indicação geográfica da laranja de Tanguá. A gente já tinha indicação geográfica da cachaça de Paraty, né? E atualmente a gente tem, acho que foi o ano passado ou retrasado, que adquirimos a laranja, a indicação geográfica da laranja de Tanguá. Isso é um selo que identifica as características e as qualidades daquele produto, produzido só naquele local. E, na verdade, não é só Tanguá, ele pega Rio Bonito, pega Araruama, pega 3 a 4 municípios. 4 no Rio Bonito, acho que Araruama também. Enfim. E ainda está em processo também de elaboração, né, de estudos para o IG, indicação geográfica do café, da região serrana e do Noroeste, são 2. A farinha de mandioca de São Francisco de Itabapoana, que é um produto muito tradicional e muito conhecido, muito valorizado no mercado, assim, conhecido no mercado, não tem um preço, né, à altura, né? E, além de outros produtos como arroz de Noã, tem outras, acho que é a goiaba também, enfim, tem outros produtos que estão em processos de estudos, né, para apoiar o IG, a indicação geográfica, que é uma forma de valorizar esses produtos nos mercados, né? Em termos de produção pecuária, né, a avicultura é a principal, o número de rebanhos, né, da avicultura é o principal do Estado, sendo que, na verdade, porque é outra falha do IBGE, né, porque ele mistura rebanho de aves com de vacas, por exemplo, né? E só que, como o rebanho é menor, ocupa uma área menor, enfim, não seria comparável, né? Mas a produção está principalmente na região serrana. Agora, o forte mesmo, que mexe muito, que tem um impacto muito grande na economia fluminense, tanto a olericultura, que eu esqueci de falar, que é a principal renda, né, da agricultura, é a olericultura, e na pecuária é a produção de pecuária bovina, né, de corte e leite, né, sendo que a pecuária de leite se desenvolve principalmente na região noroeste e na região sul, tá? Sendo que na região sul ela é altamente tecnificada, então você tem produtos lá de alto valor agregado, como mussarela de búfala, você tem a queijos, tem, enfim,
manteiga, você tem fábricas ali, um produtor muito mais capitalizado. E já no Noroeste, não, é uma produção mais tradicional de leite, mas que foi fortalecida, né, com esse programa que eu comentei, e hoje já tem os produtores já têm estão em outro patamar, não igual à região sul, né? Mas essas atividades, elas são muito importantes, né, porque realmente elas sustentam a economia desses pequenos municípios onde elas ocorrem. E já para fechar... porque já passou 10 minutos aqui, a gente tem que encerrar. Tá bom, desculpa, então, eu realmente não vi, porque... Só para fechar, então, a gente é necessário, então, políticas públicas que continuem a promover essa transição agroecológica da pequena produção aqui familiar, né, apoiando, né, principalmente essa questão da recuperação ambiental, que é um passivo muito caro para eles, né, e também valorizando os serviços ecossistêmicos e com foco na segurança alimentar da população estadual, também na mitigação das mudanças climáticas, redução da vulnerabilidade a desastres, e principalmente nós, como consumidores, reconhecer e valorizar o papel desses agricultores nas nossas vidas. Muito obrigada. Desculpa, realmente eu não vi que tinha passado assim tanto do horário. Peço mil desculpas que eu estava olhando o chat, tá? Muito obrigada, Tudo gente. bem. Sem problemas. Gustavo? Opa, vamos lá. Foi? Foi, apareceu já. Ok. Então, boa noite a todos. Obrigado à Rede Rio, Rede Pro Rio. Obrigado ao Cadernos de Desenvolvimento Fluminense. A nossa apresentação, minha e da querida Luciene Carris, que não pôde estar presente, uma historiadora de primeira linha, a quem me uni nesse projeto aqui. Eu sou um simples pesquisador, sou advogado, sou pesquisador, tenho pós-doutorado na USP, na área de Direito, mas ligado ao Direito Autoral e Cultural. Mas, nesse caso, nós fizemos uma pesquisa sobre o Rio de Janeiro e está aí o tema, o caso dos canhões da Fortaleza de São Clemente. Quer dizer, um caso, lembra até um caso especial, né? Um episódio de televisão, assim, pelo título, né? E acho que entra diretamente na perspectiva histórica do Horizonte Fluminense. Então, vamos começar. Eu vou inverter um pouquinho aqui e vamos começar com essa imagem, que é a das caravelas francesas em 1730 no Rio de Janeiro, cercando o Rio de Janeiro, que é a Baía de Guanabara, cercando aqui Niterói, o Rio de Janeiro aqui, cercando todo o Rio e para a invasão francesa no século XVIII. Então, nós começamos a contextualizar o Rio de Janeiro nesse período. Foco, polo de exportação, polo de comercialização na colonização portuguesa, escoamento de metais vindos de Minas, mercadorias destinadas à Europa. Então, uma cidade que ocupa um papel fundamental. Para isso, foram criadas fortalezas para defender a cidade, né? Havia fortaleza na Urca, São João, no Leme, e essa fortaleza que é pouco conhecida, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Maitá. Quem conhece o Rio de Janeiro fica no bairro do Maitá. Ela ficava onde hoje é um CIEP, ali é uma garganta. O Dom João VI e Dom Pedro vinham do Paço Imperial, passavam por Flamengo, Botafogo, pelo caminho de São Clemente, tinha aquela garganta do Maitá, e ali ficava a Praia da Piaçava, onde ele embarcava numa galeota para ir até a fábrica de pólvora. Havia uma fábrica de pólvora por ali, e não é à toa que as salvas de canhões eram frequentes aqui, o uso de pólvora como defesa era frequente, e neste local havia essa fortaleza que foi desativada no início do século XIX, com a vinda da família portuguesa para cá, da família imperial, e, em paralelo, ocorrem vários fenômenos. É uma rede, é um trançado de informações, de pessoas e de fatos. A Lagoa Rodrigo de Freitas começa
a se dissolver em termos de chácaras, começa a vir as linhas de bonde, as gôndolas, os bondes com tração animal, mais tarde tração elétrica. A Fortaleza de São Clemente deixa de ter sua utilidade por conta do desenvolvimento da fábrica de pólvora, que vai mais lá para o Jardim Botânico atualmente, né? E os resquícios dessa fortaleza, como um canhão, 2 canhões, ficam na casa do Sauer, que era marido da Lúcia Sauer, que era o sujeito, um oficial prussiano, Arthur Sauer, que teve um papel fundamental. Ele desenvolveu a moradia para operários na região, com vilas no subúrbio, vilas na Zona Sul, em vários lugares do Rio de Janeiro. A casa dele era um referencial de fronteira, de divisão do Maitá com a Lagoa, era a primeira casa da Lagoa. Aliás, eu moro do lado do local onde ficava a casa dele. Fico muito orgulhoso, muito honrado de estar nesse local. Então, se entrelaçam o papel defensivo, o papel histórico, e mais, Arthur Sauer fazia parte do grupo Lemmert, do grupo do Guia Lemmert, que era um almanaque histórico da época, né? É um almanaque que difundia a cultura do Rio de Janeiro. Então, o Sauer tinha papel de atuar na área de saneamento, tinha essa família, a Chácara da Fortaleza, uma chácara que era um ponto de encontro de intelectuais, de pessoas, do cenário urbano, era a primeira casa ali, uma mansão que ficava no entroncamento do Maitá com o Jardim Botânico e Lagoa, e essas vilas todas que o Sauer construiu, documentada, Rui Barbosa, Maxwell, Senador Soares e tal, que vão percorrendo todo o Jardim Botânico e o subúrbio, ocupando junto com as tecelagens dele, tecelagem Corcovado, Carioca, as fábricas por ali. Então, vista a Lagoa Rodrigo de Freitas de cima, aqui nós estamos onde hoje é a Igreja Santa Margarida Maria, aqui é a saída do Rebouças, a Vila Sauer ficava aqui, era essa aqui. Eu moro por aqui, hoje em dia, a lagoa aqui já foi aterrada, nós somos 24. Antes ela só tinha uma projeção de terra, que é onde já está hoje o Solar Monjope. Era a Chácara da Bica, lugar que fornecia leite, galinha para os moradores da região. Depois virou Solar Monjope, foi desmontado, uma parte dele está lá no Instituto Brenan. Aqui, perto da Gávea, Morro dos Irmãos, aqui a Gávea, a continuação da Lagoa, e para cá, a Praia do Leblon. Então, tem aqui, em todos os mapas, a referencial com a mansão Sauer aqui, a Chácara da Bica, que era um cais projetado, que depois foi aterrado. Então, nas plantas da época, e muitas delas feitas pelo grupo Lemmert, do qual o Sauer participou, havia essa casa que tinha essa Chácara da Fortaleza, esse nome Chácara da Fortaleza, Chácara dos Canhões, só que o Ministério do Exército, outra história, quis se desfazer dos canhões e vendeu como ferro velho para um sujeito chamado José Balcells. Ele era comprador de ferro velho e depois veio a ser precursor da indústria do cinema, com vários cinemas competindo com a família Serrador no início. Então, o Ministério do Exército, o Ministério da Guerra, na época, pediu os canhões de volta. Lúcia Sauer foi intimada a devolvê-lo, mas ela argumentava que pertencia à sua propriedade, e houve um litígio que durou 70 anos. Chegou ao seu último processo do TFR, do Tribunal Federal de Recursos, em 69, e não chegou a haver uma conclusão final desse processo. Mas era uma briga pela preservação de um símbolo histórico de um canhão, e acabou que esse canhão foi removido para o Museu da Marinha e acabou, hoje em dia, se localizando no pátio dos canhões do Museu Histórico Nacional. Então é curioso que aquela imagem das caravelas cercando o Rio, né, era uma ameaça muito grande
de invasão que havia desde a época do tempo dos vice-reis, Marquês de Lavradio, e então havia essa preocupação muito grande. E o Sauer construiu essa casa lá no início do século XX, ela já tinha uma certa importância, ela estava lá sendo frequentada por várias pessoas. Essa foto aqui a gente obteve no Museu de Berlim, sobre o Herr Sauer, uma foto do Herr Sauer. Então, corre em paralelo a trama para a devolução do canhão, a construção das vilas de operários no Jardim Botânico, e a Luciene Carris tem um livro muito bom sobre as vilas operárias do Jardim Botânico, recomendo com muita ênfase que sejam pesquisados, e várias notícias vão surgindo que nós pesquisamos na hemeroteca sobre essa litígio, devolução dos canhões, construção da vila, atuação da divisão e da transformação do bairro da Lagoa, das chácaras em moradias, com aterros, com novas ruas, com a frequência dos bondes. Então, a história vai se entremeando com um bordado muito interessante. E, inclusive, achamos no Arquivo Ultramarino e na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro uma referência sobre a construção dessas fortalezas. A Fortaleza de São Clemente, está aqui no relato do Marquês de Lavradio, tinha um arco muito bonito aqui para baixo da fortaleza, e o mais curioso desse arco, dessa fortaleza, é que, quando foi desapropriada a favela, a comunidade Macedo Sobrinho, que fica ali no bairro do Maitá, perto da igreja do Hospital São José, há um filme em que o Ziraldo, um curta-metragem, em que o Ziraldo é um personagem, e apareciam, então, resquícios da muralha da fortaleza. Só que, criminosamente, com a construção do CIEP Agostinho Neto, se não me engano, foram soterradas essas memórias, esses resquícios da fortaleza de São Clemente, que existia no Morro da Saudade. Então, eu consigo localizar no YouTube um filme curta-metragem, e esse aqui é um fotograma. Quem for lá, subir na Macedo Sobrinho, se esgueirando, olhando para uma fresta, ainda consegue ver algum resquício dessa muralha por ali, que sobre ela não há preservação, não há sinal, não há indicação histórica, não há indicação, referência geográfica no local, é uma falta que faz. Então, essa casa, a Fortaleza de São Clemente, tem referência, tem implicação na urbanização da Lagoa Rodrigo de Freitas, porque a infraestrutura dos bondes passa por ali, a conexão com o centro, o crescimento das indústrias têxteis que deram margem a bairros como lá, perto do Horto, a Vila perto do Horto, o bairro ali, a rua por trás da Rua Itaipava, aquela área era um bairro novo Corcovado, do lado do Parque Lage, a chácara do Lage, que existia ali, que hoje é o Parque Lage. Então, as fortificações foram se transformando em elementos urbanos. O reaproveitamento do canhão da Fortaleza de São Clemente foi um fator de transformação do significado do objeto. Aqui temos a Vila Operária da Chácara do Algodão, né? A Rua Jardim Botânico vazia, com os pórticos. Aqui a área da Praça da Piaçava, né? Que é onde está a igreja de Santa Margarida Maria, o começo do trecho da Rua Jardim Botânico por aqui, era nessa área que se situava do lado de cá, o Morro da Saudade, se situava a Fortaleza de São Clemente, e notícia de jornal, a briga do Ministério da Guerra para obter os canhões, que, afinal, foram removidos, foram passar no Museu da Marinha, foram para outros locais e se encontram, a caronada, como se chama esses canhões, lá no Museu Histórico Nacional.
eram canhões que não tinham precisão para o ataque, eram canhões de curta distância, eram mais canhões para embarcação, mas eram peças que representam um período significativo do Rio de Janeiro, mas sobre o qual não há nenhuma assim, representação mais forte. É uma gravura, nós conseguimos pegar num lugar isoladamente, um mapa em outro lugar, a muito custo, mas tem um significado enorme, quer dizer, que o bairro hoje da Lagoa, o bairro do Maitá, que infelizmente agora perdeu esse referencial histórico por conta da construção do CIEP, ele deixa de ter uma memória que acho que esse artigo nosso aqui contribui para lembrança, para o registro histórico de uma etapa, de um momento, de um local que tem uma grande significação para o Rio de Janeiro, que é a construção dessa fortaleza que até então praticamente era ignorada por conta da falta de registros. Então, nós conseguimos agrupar, Luciene Carris e eu, esses fatores todos, e desse bordado aparece a imagem dessa fortaleza, dessa história, que se desenvolve ainda, poderia se desenvolver no Sauer, com o Guia Lemert, na Dona Lúcia Sauer, com o trabalho dela na época, nas vilas operárias que o Sauer construiu, no trabalho de José Balcells como comprador de metal e desenvolvedor da área do cinema, nas chacras que surgiram a partir dali, e também no fato daquela área ser um ponto de referência para depois o aterro da lagoa começar a ser feito para a direção da direita, para essa chácara da Bica, e para a esquerda, para a Rua Fonte da Saudade, para o novo trajeto da lagoa, o novo perfil, o novo contorno da lagoa ser desenvolvido. Então, em linhas gerais, dentro do tempo que me foi reservado, eram essas as ideias, as principais situações, os principais pontos de destaque que eu acho que poderão os senhores, ao lerem a revista, tirar mais proveito ainda, porque ainda tem muito mais ainda fontes e histórias dentro do texto. Isso aí é só um pequeno resumo desse monumento ali no local da Garganta. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Gustavo. Você pode encerrar a apresentação? Né? Enfim, Tiago, quando você me dá um ok aí, quando a gente puder, tá tudo certo. Então, aí agora a gente passa para a roda de perguntas. Se alguém quiser trazer alguma questão, pode né, colocar as inscrições aqui em aberto, né, para quem quiser falar. Eu vou começar comentando algumas coisas, né? Assim, Luciano, muito legal que você calculou esse índice de transparência, mas eu fiquei muito curioso para saber se o resto do estado do Rio de Janeiro se comporta da mesma forma ou não, né? Acaba que a gente quer ver, né, se a região, né, vamos dizer assim, norte fluminense, petrolífera, que recebe esses recursos, ela está acompanhando uma tendência que já é geral do estado, ou até mesmo do Brasil, ou não. Leonardo, né, você trouxe uma questão sobre talvez a hipótese de desindustrialização que é amplamente difundida, debatida, e traz pormenores, né? E a minha pergunta para você seria algo até que pode ser complementado pela Elga, porque às vezes a gente trata alguma coisa que é chamada de agroindústria, né, como indústria de transformação. Você pega os indicadores hoje de indústria de transformação e eles crescem mais acelerados no interior do Mato Grosso do que no Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, até que ponto essa indústria de transformação também não está dentro desse escopo, dessa agroindústria, né?
Para a Elga, assim, é mais só para a gente alimentar depois uma conversa, para continuar nessa conversa, né, Elga? Eu particularmente conheço a Embrapa como uma empresa que lida com a ponta, né? Que ela está ligando diretamente com o produtor rural, que ela atua de forma mais direta, né? E eu acho que é legal ver a Embrapa atuando, pensando, né, Estado do Rio de Janeiro de uma forma mais abrangente, né? Como é que está hoje a situação da Embrapa? Se puder, né, comentar um pouco para a gente sobre isso, sobre pensar o interior do Estado, agricultura familiar, se vocês estão trazendo isso, né? Enfim, e para concluir, Gustavo, assim, eu acho que esse registro, né, da Rua São Clemente, ali da Fortaleza São Clemente, é um registro histórico riquíssimo, né, e que remete também aos tempos da economia mineira, né? Boa parte desses investimentos de fortalecimento, né, de fortalezas do Estado, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, vão estar ligados àquele contexto, né, do crescimento da economia mineira. Queria saber, né, se você também consegue fazer essa ponte com a economia, com o momento econômico do Brasil que a gente estava passando naquela época. Enfim, é isso, né? Uma rodada de reflexões aí para a gente começar essa conversa. Luciano, você pode começar comentando? Claro, claro. A sua pergunta é até bastante interessante. O nosso grupo de pesquisa, ele acaba se delimitando à Bacia de Campos, dada a dimensão de ser municípios que recebem as rendas petrolíferas, e como a gente se baseia na metodologia da Controladoria Geral, ela já foi aplicada em 2 edições. Eu não sei o motivo pela qual ela foi interrompida. Se eu não me engano, a primeira edição dela é de 2019 e a segunda edição dela já é em 2020. E lá você consegue ver a média do estado, que vai ser mais a média dos municípios daquele estado, e a nota do estado em termos de transparência, utilizando essa metodologia que eu apresentei para vocês. Então, nesse momento em que ela... Só deixa eu abrir aqui para pegar o valor certo. Por exemplo, o nosso estado, Rio de Janeiro, na segunda edição de 2021, ela teve uma nota no estado de 7,8. E a média dos municípios foi de 6,72. Ou seja, lá em 2021, ele já observava que existia espaço para melhora, né? Então é interessante que você deve observar a transparência, principalmente que você observa, e ao longo do tempo existe a motivação por parte do chefe do executivo, dos responsáveis pelas secretarias de transparência, controle normalmente, em exercer maior transparência ou menor transparência. E os portais de transparência, muitas vezes, eles são privados, o sistema dele é privado, ou seja, ainda tem a relação, tem a questão da licitação daquele programa a ser utilizado para a divulgação do portal de transparência. Josiane, juntamente com o Nilo, porque eu entrei em 2022, eles em 2021 também tiveram um artigo tratando sobre a transparência, lá mudava um pouco o foco, mas a metodologia era a mesma, e você observa muito bem que oscila a transparência. 2021, outros governos ou governos reeleitos, e isso implica bastante. E quando a gente observa o Estado, a última edição que a gente tem da EBT 360 2021, muda muito, porque para a gente, se a gente fizer uma média, ele acaba ficando, a nota que a gente usa a base 100, eles usam base 10, mas isso em termos práticos não muda muita coisa, né? Eles não ficam tão diferentes quando você olha a média, ou seja, não teve uma alteração tão grande naquela pesquisa de 2021, mas quando você vai ver as especificidades, que a gente também faz um acompanhamento
da pesquisa 2 vezes ao mês, ou pelo menos fazia, é porque a gente teve alguns problemas burocráticos em questão do orçamento para bolsas e tal, isso influencia a continuidade da pesquisa, a gente observa que vai influenciar. Foi o caso de Armação dos Búzios, que teve uma melhora, mas Quissamã, que teve uma piora. Mas Quissamã, na pesquisa anterior que a gente fez o acompanhamento, ela não estava muito bem. Ela, se eu não me engano, ela estava em 36 pontos. Ela disparou para 91, depois caiu para 80. Então, os portais de transparência, a transparência pública municipal, ela oscila muito. É importante essa continuidade da pesquisa para o acompanhamento, principalmente nesses municípios que têm rendas petrolíferas. Maravilha. Passar para o Leonardo? Vocês me ouvem? Então, sim, falando em termos de agroindústria, não é minha área especificamente de estudo, mas sim, alguma relação tem, alguma coisa vai contar. Por exemplo, se você tem a fabricação de maquinário para o setor agrícola, agroexportador, por exemplo, isso vai entrar como indústria de transformação. Na ótica, se a gente pensar no PIB aqui na ótica da oferta, por exemplo, importação de maquinário para produção agrícola, por exemplo, também vai contar. Eu diria assim que... E aí vale citar, por exemplo, que inclusive isso é um ponto interessante do Nova Indústria Brasil, né? Uma das âncoras, por assim dizer, do Nova Indústria Brasil enquanto processo, enquanto tentativa de política industrial brasileira uma das linhas é o setor agroexportador, né? A ideia, a tentativa de tornar o Brasil um produtor de máquinas, de equipamentos para o setor agrícola apostando, né? E se a gente pensar num sentido histórico até mais amplo, né, a gente pode pensar nessa relação entre um setor agrícola exportador e a capacidade de importar maquinário ou a nossa capacidade de consumir internamente. A gente pensar como nosso processo, acho que a Elga cita, né, na apresentação dela, nosso setor exportador de café ele tem uma certa relação com o processo de industrialização, uma relação grande, na verdade, com o processo de industrialização brasileiro. Agora, tem, obviamente, sempre um certo limite, né, nessa potencialidade. Assim. Em algum grau, a gente sempre vai ficar naquela questão, né, o que é o elemento principal da acumulação, né? É o setor agropecuário ou é o setor industrial, né? Então, ele tem uma relação, mas tem também um certo limite, uma certa contradição. Legal. Elga? Assim, o que eu aprendi, só pegando esse gancho desse assunto, né? Esse estudo, né, do CPEA, se tiverem alguém que tiver interesse, acho que está na internet também, né? É que é isso que o Leonardo falou, né? Você toma a decisão, né? A metodologia leva em consideração e acaba colocando mais um setor do que o outro, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que assim, eu não sei, pelo que a gente percebe também, o Estado do Rio, de alguma maneira, com a saída da capital também, com a transferência para Brasília, de alguma maneira o Estado do Rio passou por um processo de prejuízo, vamos dizer assim, na sua economia, no seu processo porque não sei o que pode explicar a gente não ter participado, vamos dizer assim, do jogo, né? Mesmo, enfim, com as nossas limitações de território e tudo, mas eu não sei que pode, talvez o professor que tem mais fundamentação histórica aí, né, possa explicar melhor. Mas eu também acho que, assim, a gente tem uma certa... um pouco prejudicado, né, com essas metodologias. Né? Foi um pouco que eu quis passar também. Agora, respondendo a pergunta do Rodrigo, né, a Embrapa realmente ela está perto do produtor, mas geralmente quem está mais próximo é a empresa de extensão, né? É a extensão rural, que a empresa de pesquisa ela na verdade ela gera o conhecimento em função das demandas, mas quem está mais perto mesmo, a gente está também, né? Quando eu tive à frente do Rio Rural, estava muito próximo ao produtor, mas isso não é o geral. O geral é o pesquisador estar um pouquinho
não tão próximo quanto o pessoal da assistência técnica, né? Mas como não existe pessoal, vamos dizer assim, suficiente para abarcar todas as demandas dos produtores, a gente acaba também fazendo esse papel, né? De estar lá, de suprir um pouco essas lacunas de atuação. Infelizmente, não tem pessoal, né? A extensão também não tem pessoal suficiente, então a gente acaba também se aproximando e ocupando esse espaço, vamos dizer assim, né? Mas, assim, recentemente, com esse novo governo, né, a gente teve uma mudança de diretoria. A gente antigamente trabalhava com portfólios, né, que eram, assim, são temas, né, estratégicos para desenvolver as pesquisas, né? Eram mais de 40, quase 40, uma coisa assim, muitíssimos, com muita sobreposição. Então, uma coisa legal que essa nova diretoria fez foi enxugar isso, e hoje a gente tem só 9 portfólios, né? E a agricultura familiar faz parte, assim, ela está assim, em vários deles, né? Ela tem mais foco, né? Tem mais prioridade, né? Eu vou ler rapidinho, que são 9, só sistemas agropecuários resilientes e sustentáveis, clima, recursos naturais e transformação ecológica, protagonismo do consumidor. Isso é legal também, não tinha um portfólio voltado para isso, acho muito bom. Bioeficiência na agropecuária, economia da biodiversidade, economia verde, agroecologia e inclusão socioprodutiva, que está realmente bom peso na agricultura familiar, biorrevolução e transformação digital na agropecuária. Então, a gente trabalha com ele dentro desses temas, principalmente a agricultura familiar faz parte, principalmente com esse enfoque agroecológico que a gente até comentou aqui. Muito legal. Gustavo, quer fazer esse comentáriozinho só para começar aqui? Olha, eu achei ótima a sua provocação, e realmente o Rio de Janeiro tinha sido refém, foi sequestrado pelos franceses em 1730, pelo Hugues Royan, rebateu o Leclerc, quer dizer, havia códigos para a entrada dos barcos aqui no Rio, bandeiras hasteadas para permitir a entrada do barco, para não ser bombardeado, né? A fábrica de pólvora muito importante com a Avenida da Corte. A descoberta do ouro, 1700, 698, 700, realmente trouxe um mercado muito grande, então era necessário, quer dizer, o Rio, com o ponto de escoamento de ingresso de mercadoria, tinha que ter uma proteção mínima, que não existia. Então, essas fortalezas realmente tinham um papel significativo, até depois do Morro do Castelo, teve também, no início da República, algumas situações de beligerância, né? Hoje em dia não é mais assim. Há uma lenda que haveria uma corrente de um lado ao outro da Fortaleza Entrada da Guanabara, que puxaria o barco, não conseguiria entrar. Então, eu acho que tem, sim, muito boa a associação das fortalezas com o comércio, mas essa migração também, hoje em dia, as fortalezas são pontos turísticos, pontos de passagem, elas me deixaram ficar uma lembrança desse rio, né? E que eu acho que deviam ser mais resgatadas, né? Eu acho que podia ter uma melhor visibilidade. E essa questão da construção do CIEP do Maitá, meu Deus do céu, é um crime. Ele tinha uma ruína, um ponto ali de história viva que foi soterrado, né? Mas, para concluir, o grande lance do futuro é redescobrir o passado, porque as fontes de fotografia, audiovisual estão surgindo cada vez mais, e temos resgates, mapas no exterior, a gente começa a ter mais imagens do Rio antigo, da história do Rio, começa a surgir com mais clareza. Maravilha. Elga, você tem uma pergunta para o Luciano, quer fazer? Pode ficar à vontade, pode falar. Não, é que eu fiquei assim curiosa, né? Porque essas informações municipais podem ser muito sensíveis também aos períodos, né? Aos momentos, né? Principalmente político, né? desses municípios, né? Se esse tempo real que você comentou de coleta das informações, eu lembro também que Búzios andou passando também por uns problemas lá na prefeitura também. Então, não sei se foi na mesma época, não lembro realmente se foi na mesma, mas, enfim, se vocês tiveram de olhar o contexto, né, vamos dizer assim,
Essa é a pergunta. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente considera o contexto, mas o contexto, principalmente quando a gente realiza a passiva, do que tipo de pergunta a gente vai fazer que é possível de ser respondida. Claro, o contexto político que está inserido vai fazer uma diferença, contudo, como a gente segue aqueles pilares que eu mostrei, que são os pilares normativos, independente do que esteja acontecendo, o cidadão quer uma resposta, ele quer ter acesso a informações. Então a gente não leva tanto em conta o cenário político que está sendo vivenciado naquele momento, porque a política pública de transparência ela deve ser contínua e não assim interrompida em determinados momentos. Por exemplo, quando a gente realizou a nossa última coleta, se eu não me engano, foi, eu acho que em abril do ano passado, 2024, a última coleta. Aqui não entrou neste artigo, aqui entrou de novembro de 2023. E a gente estaria ali num cenário de eleições municipais. E a gente tem um pressuposto de que cenários de eleições municipais talvez não seja tão interessante o chefe do executivo divulgar informações sensíveis que podem ser prejudiciais para o seu mandato, porque a gente sabe que a política, o jogo político da eleição influencia o processo administrativo, quer queira ou não, em menor ou maior grau. Então a gente não considera muito isso dentro da avaliação, pelo menos no momento de coleta dos dados. Isso pode vir posteriormente numa crítica baseada naquilo que foi observado, que é, por exemplo, a defasagem que tem de respostas, a gente compara. Em determinado momento, o município respondeu de uma forma. Em outro momento, com outra circunstância, ele respondeu de outra forma. A gente deve considerar também as trocas de governo. Isso pode influenciar bastante o grau de transparência. Porque se entra um chefe do executivo que quer ser transparente, ele vai ser transparente. Se entra um que não quer, ele não vai ser. Então, o cenário ele vai influenciar? Vai, mas a gente não deixa na metodologia influenciar. A coleta de dados vai se dar, existe aqueles procedimentos a serem realizados. A gente vai realizar. E uma curiosidade que a gente tem na nossa metodologia é que ele não é realizado por uma única pessoa em um único município. Por exemplo, se eu coleto, outra pessoa também coleta. Porque às vezes pode passar alguma coisa despercebida por um, por outro. Então a chance de a gente cometer erro e se a gente comete erro, com certeza o município vai vir em cima. Não, isso existe e a gente tem documentado como falar, ó, não existe, está aqui. Então o cenário ele vai exercer influência, mas não no momento de coleta e nem no momento de divulgação. Foi um pouco disso a sua pergunta, eu consegui responder? Tá, joia. Obrigado. Gente, tem mais alguma questão? Podemos encerrar? Só uma observação. Oi, Só uma observação. Gustavo. Se todo o Rio de Janeiro, todos os prédios tivessem uma agricultura familiar na cobertura, o rio ia ficar mais fresco, entendeu? Eu tenho um terracinho aqui, eu tenho jabuticaba, laranja, amora, pera e figo, eu planto. Maravilha. Eu vou pedir para todo mundo ligar a câmera para a gente fazer aquele registro. E aí, informar para vocês que nós vamos divulgar no site, mas também vamos entrar em contato com vocês para mandar os vídeos, né? Se vocês quiserem fazer cortes, né, para o Instagram, essas coisas, para redes sociais, hoje em dia é muito isso a divulgação científica, né? E para combater, né, visões anticientíficas, a gente tem que também estar nesses meios, usar as redes, né? Então é isso, eu vou tirar aqui aquele... Você tira aí, Thiago? Tira o print aí para a gente? Eu tirei aqui, então. É isso, então, aí eu mando para vocês depois um registro. Tá, joia? Gente, muito obrigado aí pela participação de todos. Parabéns a todos aí pelos trabalhos, bem os artigos interessantes. Parabéns. Abraço para a Luciene, que está me vindo. Muito obrigado, parabéns a todos.